apresentar minha tela. E aí vamos fazer o seguinte, conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui, tá bom? Então vamos seguir. Eu queria começar dando as boas-vindas a todos aí no nosso segundo bloco de aulas nesse período aí de pandemia. Graças a Deus está tudo transcorrendo bem, a gente está se adaptando a essas tecnologias. Eu tenho me reunido com os meus orientandos também, eles estão, inclusive, agradecendo a gravação das aulas ou das reuniões, né, que tem sido muito útil para memorização, né, do conteúdo, de forma que se possa repetir e visualizar mais de uma vez. Isso aí é uma parte positiva, né, da utilização dessa metodologia para a gente, né, relativamente nova, mas esse tipo de coisa já vem acontecendo aí no mundo há algumas décadas, né? Então, aulas à distância, participação de membros externos em banca via webconf, isso já não é uma coisa nova, né? Então, isso aí tem sido bacana, esse aprendizado. E aí, seguindo aí com o nosso segundo bloco, eu acho que eu postei no AVA o nosso segundo bloco, e aí eu separei aqui da nossa semana 7 à semana 14, né, para a gente conseguir finalizar o nosso conteúdo, contando com as aulas, e aí esclarecimento de dúvidas, postagem de materiais. Então a gente vai encerrar, né, eu passei esse plano aqui. Hoje a gente vai falar do átomo de hidrogênio e sua importância, né, da dedução de Schrödinger. E vamos falar um pouquinho da equação de Schrödinger coordenadas polares esféricas, a interpretação dela, a utilidade dela em coordenadas polares esféricas. Na semana seguinte, próxima semana, a gente vai seguir com partícula livre e partícula na caixa. O que vem a ser isso? Qual seria a interpretação quântica para isso daí? Falar um pouquinho de oscilador harmônico simples, princípio da exclusão de Pauli, e aí seguir na semana 11 a nossa prova 2 e alguns trabalhos, né? Formas de resolução numérica da equação de Schrödinger. Então a gente tem esse método que é o Numerov, conhecido como método Numerov, que é um método matemático. E aí a gente vai colocar as funções de onda em prática, né? No finalzinho da aula de partícula livre e partícula na caixa, que a gente vai ver semana que vem, eu já vou apresentar para vocês as funções de onda do átomo de hidrogênio para os diferentes subníveis energéticos. E aí vocês vão ser apresentados, né, as diferentes funções de ondas quer dizer, a função de onda do átomo de hidrogênio em diferentes níveis energéticos. E aí, seguindo, nosso pessoal, deixa eu aceitar aqui. Ok? Então, vamos voltar aqui ao nosso plano. E aí, seguindo, a gente vai, baseado na função de onda, né, nas funções de onda do átomo de hidrogênio, a gente vai colocar em prática isso, e aí fazer a plotagem dos orbitais usando uma ferramenta matemática 3D. No caso aqui, eu destaquei o Genoplot.
errei aqui na hora de escrever, né? Resolução. Eu troquei o U pelo O, né? Na hora de escrever. E aí a gente vai finalizar com a resolução numérica da equação de Schrödinger utilizando o método Hartree-Fock, com um trabalhinho que eu vou dar um prazo para entrega, valendo 8 pontos. Então a gente vai ter adiante uma prova valendo 40 pontos e seguido com 24 pontos de atividades, de trabalhos, né, que poderão ser realizadas em grupo. E aí a gente vai encerrar o nosso conteúdo na nossa semana 14, entre 7 e 11 de setembro. De acordo com o andamento aí, com as notas, com as atividades, eu acho que tudo está transcorrendo bem e eu acredito que ninguém fique para a prova final. Vamos ver, né? Desde que vocês façam a prova 2 e resolvam, né, os nossos próximos trabalhos, eu acho que tudo vai transcorrer bem aí para a gente. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesse sentido daí? Tranquilo? Então, beleza. Vamos seguir então com a nossa aula. Deixa eu ver aqui, alguém está entrando. O Caio, permitir. Aproveitando que o Caio entrou, né? Ele sugeriu aí tirou uma dúvida aí de um exercício. E aí, no finalzinho, a gente pode escrever um exercício aí, né, para vocês tentarem resolver e colocar os postulados da mecânica quântica em prática. Recentemente o Caio tirou uma dúvida e isso pode ser um exercício aí para vocês também treinarem, tá? E vamos seguir então. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Beleza. Então, seguindo aqui com a nossa aula, né, a gente vai falar basicamente do átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio e sua importância, né, no surgimento da equação de Schrödinger, tá? Então a gente começa com uma breve introdução sobre o átomo de hidrogênio, começando a falar, né, do átomo de hidrogênio de Bohr, que foi o físico, né, que mais contribuiu, físico, químico, né, na realidade tudo andava muito junto. Eu não lembro ao certo se o Bohr ele era físico ou químico, eu acho que era químico, e por acaso ganhou o Prêmio Nobel em Física em 1922, tá? Aqui está falando, né, da referência que eu tirei, ele era físico dinamarquês, tá? Então, mas contribuiu muito para a química. E o átomo de Bohr, né, a gente começa a falar do átomo de hidrogênio de configuração eletrônica 1s1, né, que é o sistema atômico mais simples para aplicar a mecânica quântica, tá? O átomo de hidrogênio, ele nos fornece informações importantes, né? E aqui, né, fala o seguinte, que forma aproximada, né, formas aproximadas podem ser aplicadas a outros elementos. E um problema, quando se discutiu o efeito fotoelétrico, qualquer que fosse a conclusão, uma coisa era óbvia: a eletrodinâmica clássica não explicava o comportamento dos átomos. Aí parecia ser necessário introduzir uma quantidade estranha de energia, tá? Ou um quantum de ação elementar, ou, né, como a gente conhece, um pacote de energia, né? Um pacote de energia quantum, né, ou pacote de energia
que depende, está diretamente relacionado com a frequência vibracional ou com o comprimento de onda, né? Então, era necessário introduzir essa quantidade estranha, entre aspas, de energia, tá? E essa energia era quantizada. Pensando assim, em 1913, Bohr propôs o primeiro modelo de grande sucesso para o átomo de hidrogênio. Aí, seguindo, né, a gente sabe que o modelo de Bohr é um dos mais simples. É claro que a gente, antes de Bohr, teve o modelo de Thomson, que é o plum pudding, ou pudim de ameixas, traduzindo, seguindo com o átomo de Rutherford, e posteriormente a gente vem com o átomo de Bohr, em que para o átomo de Bohr a gente teria um núcleo, né? E na periferia desse núcleo nós teríamos órbitas circulares aonde circulariam os elétrons, tá? E para esses elétrons eles saltarem de um nível de menor energia para um nível de maior energia, eles precisariam adquirir uma energia de E é igual a H ni, tá? Aqui está F, é de frequência, e ni a gente representa como frequência. É igual a H ni, que seria a energia de um quantum, tá? E para ele retornar para o estado fundamental, por exemplo, n igual a 1, ele emitia essa energia em forma de luz. Daí, isso aí foi chamado de fóton, tá? Então, com a mesma energia absorvida, ele era emitido e isso aí seria em forma de luz, tá? Um exemplo clássico disso, de visualizar a energia emitida, né, pelo elétron retornando ao seu estado fundamental, é quando emitimos microondas em uma superfície metálica. Então, a microondas, o metal em si, né, a ligação metálica, ela é conhecida como mar de elétrons, tá? Os metais, eles são elementos do bloco D, tá? São elementos de transição situados no bloco D, e aí eles possuem muitos elétrons em suas camadas, né? E aí as ligações metálicas, elas ocorrem basicamente são conhecidas como ligações de mar de elétrons, por terem muitos elétrons. E justamente pelo fato do metal ele ter muitos elétrons, e é claro, isso caracteriza por estar localizado como pertencerem a elementos do bloco D da tabela periódica, eles têm algumas características interessantes. Uma delas é o brilho, tá? Então, uma característica física é o brilho. E quando a gente expõe um metal a radiação eletromagnética na faixa do micro-ondas, acontece mais ou menos isso daqui, ó. Então, se eu botar aqui no YouTube, tá? Eu não recomendo que ninguém faça isso em casa, porque vocês vão contaminar o micro-ondas de vocês com metais pesados, e aí, ao aquecer alimento no micro-ondas, o que vai acontecer? Os alimentos vão absorver esses metais pesados, e metal pesado ele causa vários problemas neurológicos, desde Parkinson, Alzheimer, algumas outras doenças neurodegenerativas. E aí, no caso de mulheres que pretendem engravidar, elas podem ter crianças nascendo com microcefalia ou até com acefalia, dependendo da dosagem de metais pesados no organismo. Então, não façam isso em casa. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, CDR micro
wave. Então, se eu pego aqui, eu vou pegar aleatoriamente o que, que acontece com um CD-ROM quando ele é colocado dentro de um equipamento de micro-ondas, tá? Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, temos o CD dentro do micro-ondas. Então, essas luzes sendo emitidas, na realidade, aqui os elétrons eles absorveram energia suficiente para saltarem do estado fundamental para níveis energéticos mais altos. E, é claro, o átomo ele busca estabilidade. Aí, no retorno desses elétrons ao seu estado fundamental, eles emitem energia E igual a Hν, em forma de luz. Então, basicamente, é isso aí que acontece, tá? Vocês notem, ó, é um experimento bem bonito, né? Mas eu não recomendo que vocês façam isso porque aí pode não estragar o micro-ondas de vocês, mas o alimento que vai ser colocado lá dentro pode absorver metais pesados. Tá, então isso aí é uma visualização, né, do átomo de Bohr. E o interessante, né, que o CD, na realidade, quando a gente grava informações no CD, essas informações, né, em binário para o computador entender, elas são organizadas em trilhas. E dá para ver nitidamente as trilhas desse CD, né? O CDR ele é dividido em setores e trilhas. E as informações vão sendo gravadas em trilhas, né? E armazenados, e essas informações são organizadas de forma binária na superfície metálica. Então, é outro detalhe interessante aí da área de informática, juntando a informática e a química. Tá? Tem artigos científicos que falam detalhadamente do formalismo matemático, ou então dos algoritmos utilizados para o entendimento disso, mas não é o caso da nossa aula, tá? E aí fugiria um pouquinho e cairia na área de informática, tá? Mas esse cara aí, ele faz, né, alguns experimentos, e aí eu vi aqui que tem outros experimentos aqui com superfície metálica, né? Então, não sei o que é isso aqui, mas vamos ver. Sem CDs, o cara botou um tubo de CD aí dentro. Então, deixa eu só pular aqui o anúncio. Espera aí, só um minutinho para eu pular o anúncio aqui. Vamos ver o que o cara faz aí. O cara pega um tubo de CDR. Nossa, isso aí que é... Quer criar uma bomba dentro de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Esse eu nunca vi. Nossa, ele coloca 4 minutos ainda.
não façam isso em casa, a não ser que queiram destruir o micro-ondas de vocês e liguem na rua se forem fazer isso. Bem, eu não estou vendo muita coisa até então, não, mas parece que está se concentrando no último CD, né? Um CD pode estar protegendo o outro. Deixa eu adiantar um pouquinho. É em tempo real mesmo, ele colocou 4 minutos. Bem, agora está acontecendo. É que não dá para ver direito por causa da tela dele, né? Mas a gente está vendo ali uma iluminação emitida pelos fótons, que consequentemente está gerando calor, está aquecendo também. Bem, espero que no final ele abra o micro-ondas, né? Aí, ó. Olha o resultado. Mas, enfim, eu jamais faria uma coisa dessas, né? Então, gente, é isso, né? Seria um experimento de Bohr sendo visualizado de forma simples, né? Sei lá, essas pessoas devem ter grana para destruir o micro-ondas ou não querer usar mais, mas enfim. Então, basicamente é isso. O elétron ele absorve energia suficiente para fazer com que haja uma transição do nível 1 para o nível 2, para o nível 3 e assim por diante. E conforme ele vai retornando, vai emitindo essa energia em forma de fóton. E essa história começa aí com a equação da energia de Bohr, que a gente viu, tá? É energia final menos energia inicial, delta E igual a HNI. E aí, seguindo aqui, né? O átomo de hidrogênio ele é composto de duas partículas, o elétron e o próton. Para resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, a gente precisa resolver um problema de dois corpos. E aí, e mais, além disso, a gente precisa reduzir o problema de dois corpos a um problema de um único corpo. Por que isso? Porque senão vai ficar uma matemática extremamente complexa e a gente não vai conseguir resolver algumas variáveis da equação. Vai se tornar praticamente impossível. Então, por exemplo, considerando o tratamento clássico de duas partículas de massas M1 e M2, sendo M1 massa do elétron e M2 massa do próton, as posições aqui fugiu, né? R1 e R2 podem ser especificadas pelos vetores. Não, na realidade, as posições podem ser especificadas pelos vetores R1 e R2, partindo a origem de um sistema de coordenadas cartesianas. Então, o melhor esquema para expressar isso daí é esse. Aqui eu tenho o meu próton e aqui eu tenho o meu elétron. E aí, se a gente traçar um plano que passe, que seja possível nesse plano, traçar um vetor R2 que vá da origem até o próton, né? E um outro plano que passe pelo elétron, que a gente seja capaz de
traçar o vetor R1 que parta da origem em direção ao elétron, a gente vai ter o θ1, que representa a inclinação, né? Que a gente tem como referência o eixo Z, que vai de Z até o vetor que representa o elétron, e o θ2 até o vetor que representa o próton. Daí, para a gente implementar as coordenadas polares esféricas, a gente vai precisar também das projeções, né? Das projeções dessas inclinações no eixo XY. E aí, as projeções no plano XY do nosso θ1 vai ser o nosso φ1, enquanto a projeção do nosso θ2 vai ser o nosso φ2. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. O Caio está falando que está trocado. Não sei, Caio, eu posso ter trocado mesmo. Eu acho que tanto faz, né, para esse tipo de resolução, projeção de... Ah, não, tudo bem. A gente pode. Isso aí é uma questão de visualização, Caio. Tanto faz. Eu estou considerando, né, o plano, o eixo Z como a nossa referência, né, e o plano XY como se fossem as projeções mesmo. Tanto faz. Poderia ser também. Tudo bem, vai dar o mesmo resultado. Mas obrigado aí pela observação. Poderia sim. Tranquilo? Valeu, Caio. E aí temos as projeções, né? E aí o posicionamento do elétron e do próton do hidrogênio, utilizando as coordenadas cartesianas x, y, z e polares esféricas r, θ e φ. Então a gente acaba tendo a representação de todos eles aí, né? Aí vem as coordenadas do elétron e do próton são, respectivamente, x1, y1, z1 e x2, y2, z2. Entre o elétron e o próton, a gente traça o vetor R, tem uma setinha aqui que sumiu em cima do R, do R2 e do R1, e as componentes chamadas de x, y, z, que são as coordenadas relativas ou internas, definidas como x é igual a x2 menos x1, y é igual a y2 menos y1 e z é igual a z2 menos z1. Para que a gente faz esse tipo de transformação daqui? Simplesmente para a gente pegar um problema complexo de duas partículas e de forma que a gente coloque o nosso próton na origem e o nosso problema de duas partículas se resuma a um problema de apenas uma partícula. E aí, com isso, a gente chega ao conceito de coordenadas internas para o elétron do hidrogênio. Aí, nesse sistema, o próton encontra-se na origem, tá? E tem massa 1.800, aproximadamente 1.800 vezes, para ser mais exato, 1.840 vezes maior que a do elétron. Por isso, o centro de massas ele fica muito mais próximo do próton do que do elétron, tá? Então, o centro de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, vai ficar muito mais próximo do próton do que do elétron. E aí, a partir daí, né, a gente traça um vetor Rzão com coordenadas, e a coordenada do centro de massa passa a ser xzão, yzão, zzão, e o nosso vetor R fica, a setinha sumiu daqui, sendo dado como, colocando em grandezas vetoriais, como sendo I vezes X mais J vezes Y mais K vezes Z.
tá? Que é esse vetorzinho em vermelho. E assim, separando as componentes, o C para um sistema de duas partículas vai ser dado em x, m1x1 mais m2x2 sobre m1 mais m2. E o y, m1y1 mais m2y2 sobre m1 mais m2. Assim como z, m1z1 mais m2z2 sobre m1 mais m2. Tá? Isso aqui é o próprio conceito também que o Bohr utilizou de massa reduzida, que são equivalentes a um R igual a M1Rzinho 1, vetorzinho, que não aparece aqui, sumiu quando fiz o PDF, mais M2R2 sobre M1 mais M1. Aí, sabendo que R é igual a R2 menos R1, e colocando as equações 1, 3 e 1, 4 em função de R2 ou R1, a gente vai obter, né, R1zinho é igual a Rzão menos M2 sobre M1 mais M2 vezes R, e R2, vetorzinho R2, é igual a Rzão menos M1 sobre M1 mais M2 vezes Rzinho. E com isso a gente faz a transformação das coordenadas x1, y1, z1 e x2, y2, z2, né, em x, y, z e x, y, z. E a velocidade da partícula, tá? Aí da mecânica clássica a gente sabe que velocidade, né, é dado por dr1 dt, e nem todo mundo está habituado a esse tipo de representação, tá? Mas todas as vezes que vocês se depararem com uma variável com um pontinho em cima, ela vai representar a primeira derivada. Assim como a nossa variável com dois pontinhos em cima vai representar a segunda derivada. Então, por exemplo, pergunto a vocês, se o R1 ponto representa a velocidade da partícula, o R1 dois pontos vai representar o quê? O que o R2 pontos vai representar? Hein? Se o R1 ponto representa a velocidade, o R1, dois pontinhos em cima, vai representar o quê? R1, né? Ponto, não consigo colocar em cima, velocidade. E o R1 ponto, ponto, vai representar o quê? O que ele vai representar para essa partícula? Exatamente, Alexandre, é a aceleração, tá? Então, é só um tipo de representação, é um formalismo, né? Então, o meu R1 ponto, ponto vai ser o D2R1 sobre DT2, se a gente precisar implementar a aceleração aí, tá? E aí, para aplicar na equação de Schrödinger, a gente vai começar escrevendo hamiltoniano, tá? Então, da mecânica clássica, o hamiltoniano, a energia cinética mais energia potencial, isso não é velocidade, tá? Eu quis representar a energia potencial. Eu poderia colocar K, né? Mas na equação de Schrödinger ele está como um V estilizado, eu mantive assim. E a energia cinética, né, do hidrogênio será dada por, né, meio de M1 R1 ponto ao quadrado mais meio de uma combinação linear, não é isso? Das duas partículas, né?
Então, como no átomo de hidrogênio a gente tem duas partículas, a gente teria que fazer que a energia cinética total que representa o átomo de hidrogênio, ela vai ser dada pela combinação linear das energias cinéticas, tanto do elétron quanto do próton. Então, meio de M1, V1 ao quadrado, R ponto, representa V, mais meio de M2, R2 ponto, ou V2, né, sobre 2, ou meio, né? Eu já falei, não precisa do sobre 2, que o meio está na frente. Aí, derivando as equações 1.5 e 1.6 em relação ao tempo e substituindo em 1.9, né, a gente tem 1.5 e 1.6, a gente vai chegar a essa equação daqui, né? Que a energia cinética ela passa a ser isso aqui tudo, né? Que é o meio de M1, Rzão 1 ponto menos M2, substituindo tudo, a gente chega nessa equação 1.10. E pela definição de um produto escalar entre dois vetores, a equação 1.10 ela vai assumir essa forma daqui, em que o M1 mais o M2 vai ser, né, a massa total, e o M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 vai representar a nossa massa reduzida. Então, a gente tem que a nossa equação 1.11, ela vai assumir essa forma aqui, né, que a energia cinética é meio de Mzão vezes Rzão ponto ao quadrado mais meio de Mi Rzinho ponto ao quadrado, em que essa parte aqui em azul, ela vai representar o movimento de translação de todo o sistema de massa M do átomo de hidrogênio. E esse pedacinho aqui vai representar a energia cinética correspondente ao movimento interno das duas partículas. Aí, seguindo, né, com as coordenadas x1, y1, z1, x2, y2, z2, a gente pode definir 6 momentos. Então, px1 é igual a m1 x1 ponto, py1 é igual a m1 y1 ponto, pz1 é igual a m1 z1 ponto, px2 m1 px2 ponto, até chegar no m2 z2 ponto. Então, a gente vai definir 6 momentos com isso daí. E aí, da mesma forma, a gente tem que o P de X, P de Y e P de Z são correspondentes aos momentos em relação às massas reduzidas, os P de X, P de Y e P de Z2, massas totais do sistema. Assim, a gente pode definir dois novos vetores, né, correspondentes ao Pzão-M, que é dado por IMX mais JMY mais KMZ ponto, tudo ponto, né, representando as velocidades, e o momento total referente à massa reduzida, dada por Izinho, Mi x ponto mais J, Mi y ponto mais K, Mi z ponto, tá? Aí, substituindo as equações 1.13 e 1.14 em 1.12, a gente vai chegar nessa equação daqui, tá? Que a energia cinética vai ser dada por momento com a massa total do sistema ao quadrado sobre 2mzão, mais momento em relação à massa reduzida ao quadrado sobre 2mi. Como a energia potencial entre o elétron e o próton é coulombica, tá?
Tem gente que utiliza o termo, tá? Falando nesse termo daqui, tá? Eu já vi alguns trabalhos de IC, ou de mestrado, ou de doutorado, que a pessoa utiliza interações coulombianas, tá? Isso tá errado. Fica feio pra caramba esse termo, coulombiana. Parece que, sei lá, a pessoa veio do planeta Coulomb, né? Alguma coisa assim. O fulano é colombiano, né? Interações coulombianas. O termo correto, mais correto, né? Mais usual é coulombico ou interações coulômbicas. Isso vem o quê? Vem lá da física 3. Vocês se lembram que em eletrostática a gente tem que força é igual Kq1, Q2 sobre D ao quadrado? Então, basicamente, esse potencial vem disso, tá? Vem o próton, né? Vezes E2 sobre a raiz quadrada. No caso aqui, como é um potencial, é sobre D ao quadrado, tá? Uma energia potencial. Então, esse cara seria a raiz disso daqui, em coordenadas, né, cartesianas, a raiz de x2 da soma vetorial de x2 mais y2 mais e2 vai nos dar a distância entre essas duas partículas. Daí a gente pode escrever que o hamiltoniano total, né, vai ser dado pela soma das energias cinéticas mais energia potencial, né? E abrindo os nossos momentos, a gente vai ter que isso aí vai ser dado por, né, 1 sobre 2m vezes p de x ao quadrado, mais p de y ao quadrado, mais p de z ao quadrado, mais 1 sobre 2μ vezes p de x ao quadrado, mais p de y ao quadrado, mais p de z ao quadrado, mais energia potencial. Bem, se o nosso momento, tá, ao quadrado, é uma pergunta que eu faço para vocês, tá? Se o nosso momento ao quadrado em x, momento total ao quadrado, tá? É dado por P de x. Eu vou escrever aqui, para ficar mais fácil do que falar, eu vou escrever aqui para vocês. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não. Se o nosso momento, deixa eu pegar aqui, só um minutinho que a canetinha tem que funcionar. Nossa, alguém está chamando aqui. Deixa eu ver se é no nosso grupo. Enquanto isso, a caneta liga. Não, é do grupo IFES. É o IFES mandando e-mail. Não vou ver agora, não. Só um minutinho que eu vou fazer a caneta funcionar, tá, gente? Bem, minha caneta não quer funcionar de novo. Cara, que coisa chata. Eu vou botar o celular no silencioso. Só um minutinho. Eu vou botar o celular aqui no silencioso. Colocando aqui no silencioso e vou fechar o Zap online aqui. Acho que ninguém mais vai falar nada no grupo. Então vou fechar ele aqui para ele não ficar incomodando a gente. Pronto. Bem, minha caneta não quer funcionar. Não sei por quê. Troquei a pilha dela ontem. Deixa eu desconectar aqui e conectar de novo. Um minutinho.
Só um minutinho, gente. Opa, está funcionando agora. Então vamos lá. Se o momento não quer escrever, que bom, hein? Ela não quer escrever. Bem, eu vou tentar escrever aqui com texto mesmo, né? Se o momento total ele é dado por P de x mais P de y mais P de z, por que, né? A pergunta que eu faço, por que que P ao quadrado vai ser dado por px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado? Engraçado, agora ele botou o quadrado bonitinho ali. Ao invés de px mais py mais pz ao quadrado. Eu acho que eu aprendi aqui como é que se coloca bonitinho. Ah, legal. Esse programa aceita isso. P de y se P é igual P de x mais P de y, P total, né? Momento total. Se o momento total é dado por P de x mais P de y mais P de z, por que que ali no slide está falando que o P ao quadrado é igual ao px2 mais py2 mais pz2 ao invés de px mais py mais pz ao quadrado? Por que isso? Vocês saberiam dizer? Hein? Porque aqui no nosso slide, ele está falando o seguinte aqui, ó. Cadê? Perdi. Ah, tá. Substituindo os devidos momentos, px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado, assim como os xzinhos aqui, a soma dos quadrados e não o quadrado da soma. Por que isso? Tá certo isso? E aí? E aí, Brenda, Iago, João Carlos? Tá correto a forma que eu escrevi aqui na aula? Caio? E aí? Vocês estão aí? Iago? Ah, voltar na equação, beleza. Eu tenho aqui, ô Caio, o seguinte, cadê? Que o momento total é dado por Px mais Py mais Pz. E ali no slide eu escrevi que P ao quadrado é dado por Px2 mais Py2 mais Pz2 ao invés de Px mais Py mais Pz ao quadrado. Tá? Por que isso?
Física 1, gente. Todo mundo aqui fez Física 1, né? Claro. Não, Caio. E para mim, se eu tenho aqui, por exemplo, x é igual, vou escrever aqui no chat, a mais b mais c ao quadrado, se x é igual a mais b mais c ao quadrado, o x ao quadrado ele pode dar a2 mais b2 mais c2. X ao quadrado pode dar isso? Não. Deveria dar o quê? X ao quadrado é igual a mais b mais c vezes a mais b mais c. A gente teria um produto notável, correto? Então, por que eu escrevi que o momento que é dado por P de x mais P de y mais P de z nas coordenadas cartesianas, por que o momento ao quadrado eu escrevi px2 mais py2 mais pz2. Qual seria a diferença? Exatamente. Exatamente, gente. A gente está falando de grandezas vetoriais, tá? Então, quando a gente aplica multiplicação ou potenciação em grandezas vetoriais, o produto entre vetores ele passa a ser a soma. Então, a gente tem a questão da soma vetorial. Então, é exatamente isso. E vocês se lembram que a gente, quando falou nas primeiras aulas de Físico-Química 3, que as propriedades que ocorrem em vetores, em derivadas e em matrizes são diferentes do que a soma e operações realizadas em escalares? Entendeu? Então, aqui as propriedades são diferentes, por isso que a gente tem que escrever dessa forma daqui, tá? Então, a gente tem que escrever dessa forma daqui, seria a forma correta, tá? Então, é essa forma aí. E aí, substituindo a equação 1,17, tá? Pelos seus componentes, momento, pelos seus respectivos operadores, a gente vai ter isso daqui, tá? E aí, como é que vocês substituiriam, por exemplo, o nosso P de x ao quadrado pelo seu operador momento? O operador momento ele é dado pelo quê? Para demonstrar isso, né, a gente precisa substituir pelos seus respectivos operadores. Então, a gente viu que o operador momento ele é dado pelo quê? Por menos IH cortado dROM x em Y. Menos IH cortado dROM y. Em Z. Menos IH cortado dROM z. Então, substituindo pelos respectivos momentos, elevando ao quadrado e colocando o H cortado dROM, né? dROM x, dROM y, dROM z em evidência, a gente vai chegar na própria definição de gradiente, em que o gradiente, né, ou operador laplaciano ao quadrado, ou nabla ao quadrado, é dado por dROM2, dROM x2, mais dROM2, dROM y2,
e DROM2, DROM-Z2. Assim como o nabla, que eu chamei de CG ao quadrado, que ele está sujeito a um campo gravitacional, é dado por DROMzão, DROM2 sobre DROM x2, mais DROM2 sobre DROM y2, yzão2, mais DROM2, DROM-zão2, e aí a gente chega à nossa equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, tá? Isso é possível uma vez que o sistema é conservativo, pois o potencial é independente do tempo. A gente já viu isso na outra dedução da equação de Schrödinger e mostrou que se a gente precisar tirar fotografias da onda, né, ela é independente do tempo, né? Ela não vai depender do tempo depois das devidas substituições, das derivações em função de x, em função de t, e das respectivas segundas derivadas também. Aí vamos lá. Assumindo, né, que π pode ser definida como sendo π de x, π de x, quer dizer, π é em função de x, x e t, né? E isso é igual a π de x vezes φ de x vezes tal de t, né? E substituindo 1,19 em 1,18, a gente chega nessa equação daqui. E aí, dividindo toda ela por π, φ, por que a gente... Né? Outra pergunta que eu vou fazer a vocês. Por que a gente escreveu... Por que a gente pode escrever o nosso π de x em função de x, x e t nessa forma daqui? Por que a gente pode escrever isso nessa forma? Será que sempre a gente poderia... Sempre, em qualquer situação, a gente pode fazer esse tipo de operação matemática? E aí, por que a gente pode escrever nessa forma daqui? O que na realidade, que tipo de ferramenta a gente aplicou nessa função de onda para transformá-la nessa representação daqui? O que a gente fez? Que metodologia matemática que vocês aprenderam em cálculo que a gente aplicou aqui para poder escrever isso daqui? Hein, gente? A equação de Schrödinger, a gente já viu que é uma equação composta basicamente por derivações. E toda equação, né? Equação que contenha como variáveis diferenciais, vou botar aqui, na realidade, derivadas, é uma equação, por definição, é uma equação, pontinho, pontinho, pontinho. Então, eu escrevi aí no chat. Equação que contenha como variáveis derivadas, por definição, é uma equação
Equação o quê? Lá do cálculo. E aí? O que seria, Caio? Caio vai fechar a próxima prova. Derivadas, todo mundo compreende que são diferenciações. Então, é uma equação diferencial. Equação diferencial. Então, equações diferenciais, né, a gente usa na fisicoquímica basicamente as EDOs, que são equações diferenciais ordinárias, né? Em equações diferenciais ordinárias, a gente poderia empregar a técnica conhecida como separação de variáveis. Então, a gente pode escrever isso aqui, né? Então, para separar as variáveis, a gente escreve ela nessa forma daqui. E aí, separando as variáveis e substituindo essa equação em 1,18, a gente vai ter isso daqui. Dividindo por φ e π, a gente chega nessa daqui. E 1 sobre πc de x vezes menos h cortado sobre 2μ, né? O nosso laplaciano, né? Ao quadrado, né? O nosso gradiente ao quadrado, que é o laplaciano, mais v de x, πc de x, menos 1 sobre φzinho vezes h2 sobre 2mzão, vezes o nosso nabla ao quadrado, sujeito a um campo gravitacional em função de φ, vai nos dar a energia total do sistema. Como energia total é dada pela energia, por exemplo, de atração coulombica entre elétron e núcleo, né, ou energia interna, mais energia submetida a um campo gravitacional externo, a gente pode separar essa equação diferencial em duas. Então, separando essa equação diferencial em duas, a gente vai ter que o menos H2 sobre 2μ dρ2 mais V de x, né, vezes πc de x, vezes πc de x, ele vai dar o πc de x. Assim como o menos H2 sobre 2m, né, nosso nabla ao quadrado para o campo gravitacional φ de x vai dar a energia, né, do campo gravitacional, por exemplo, a energia de translação, tá? Ou que se desloca livremente em função de x. Então, a gente vai ter duas, né, separou a equação de Schrödinger para dois tipos de energia. Uma partícula de massa m, que se desloca no espaço, por exemplo, as radiações provenientes as partículas provenientes através do fenômeno de fusão nuclear que ocorrem nas estrelas, né, que estão vagando o tempo todo pelo espaço, por isso definição de partícula livre, ou melhor, partículas que não estão, equação da partícula livre, e para o elétron do átomo de hidrogênio, que estão sujeitas a uma energia potencial interna. Tá? Então, a gente separou a equação de Schrödinger em dois problemas, para descrever um problema de uma partícula na caixa e a equação para descrever o problema de uma partícula livre, que serão assuntos das próximas aulas. Tá?
Bem, como ainda a gente está em tempo, está transcorrendo mais rápido do que eu imaginei, tá? Aqui está uma sugestão, tá? Tem uma sugestão aí, que é o seguinte: é encontrar a função de onda para o átomo de hidrogênio, tá? Em coordenadas polares esféricas, tá? Sugestão de estudo. Como o hidrogênio tem simetria esférica, será conveniente trabalharmos com coordenadas polares esféricas, ao invés de coordenadas cartesianas. E aí a dica: utilizem as relações abaixo. X é igual a R seno θ cosseno φ, Y R seno θ seno φ, e Z igual a R cosseno θ. E o R2 dado por X2 mais Y2 mais Z2. Eu escrevi assim porque isso é uma soma vetorial. Como que a gente poderia, né, colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas e que tipo de interpretação a gente poderia ter separando as variáveis da equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas? Se hoje isso fosse uma pergunta de prova, tá? Que eu vou colocar aqui, tá? Como, né, colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas e o que representaria cada, né? Vou botar aqui, né? As variáveis R, R, θ e φ. O que representariam as variáveis R, θ e φ? Se fosse uma pergunta de prova hoje, como colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas e o que representariam, né, as variáveis R, θ e φ? Escrevendo aqui. E aí? Vamos ver aqui no nosso chat. O que representaria? Como colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas e o que representariam as variáveis R, θ e φ na equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas? E aí, Brenda? Brenda, Iago, Victória? Está pensando? E aí, Caio? Iago? João Carlos? Alexandre? Vamos lá, gente. Temos o Alexandre Magno, Alexandre Perim, Brenda, Caio, Iago, João Figueiredo, Leandro, Rafael, Rodrigo, Stephanie, Victória. Tem aquele dito, né? Penso, logo existo. Então, quem está pensando aí existe. Todo mundo está pensando. Só que pensar muito tempo, ainda bem que as provas estão sendo à distância, né? Numa prova de curto prazo,
não ajuda muito, né? Então, a pandemia está ajudando a gente nisso aí. Então, a gente tem mais tempo para pensar. Mas e aí? O Iago, ele escreveu alguma coisa aqui. O Iago, ele falou que o R representaria o raio do átomo. Não, ele está me perguntando. Bem, aí eu pergunto de novo o Iago. Iago, seria o raio do átomo? Eu repasso essa pergunta aí para vocês. Tudo bem, em princípio está bem óbvio, tá? Que o R é o raio do átomo. Mas quanticamente, né? Quanticamente, só para ajudar a melhorar essa pergunta, né? E o que representariam quanticamente, deixa eu botar aqui, né? Só para ficar mais bonitinho. E o que representariam quanticamente as variáveis r, θ e φ, ao se colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas? Eu não sei se a Brenda lembra, mas eu fiz essa pergunta em Química Geral 1. Não foi, Brenda? Acho que caiu na minha prova de Química Geral 1, quando eu dei Química Geral, quando me puseram para dar Química Geral. E você acertou, Brenda? Eu não lembro se a Brenda acertou. Eu acho que teve um aluno que acertou, né? E um ex-aluno nosso que está até fazendo medicina na UFES. Passou em primeiro ou em segundo lugar na medicina. Então, o Eleonai, não sei se alguém se lembra do aluno, ex-aluno Eleonai, mas ele trancou matrícula para estudar para medicina. E ele passou em segundo lugar. Então, foi ele conseguiu atingir o objetivo dele. E quando eu dei a equação de Schrödinger em Química Geral 1, ele, ele elogiou no Facebook, né, que foi a melhor parte da Química Geral 1 que ele viu na vida dele, né? Pena que ele não continuou com a gente em Físico-Química 3. Mas eu acho que ele ia gostar mais ainda. Mas, enfim, o que representariam quanticamente as variáveis R, θ e φ? Bem, primeiro, antes de responder essa pergunta aqui, tá? Antes de responder essa pergunta, eu vou mostrar a vocês como que se coloca a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas, tá? Para mostrar isso para vocês, antigamente eu passava isso como trabalho, mas é um trabalho tão maçante, né, que não vale a pena se desgastar, já que eu posso disponibilizar isso para vocês, tá? Eu tirei isso desse livro, eu escaneei, tá? Então a gente começaria, né, com o elétron, o próton, toda aquela abordagem que a gente fez, o θ, a projeção do θ, que seria o nosso φ, e a gente teria o nosso R aqui. Em princípio, isso é um problema matemático, mas que jamais ninguém pensaria, antes de Schrödinger, que isso poderia nos trazer propriedades físico-químicas e, melhor dizendo, propriedades quânticas extremamente importantes para se entender o átomo. Então ele fala aqui, né? Eu elaborei esse exercício a partir dessa discussão mesmo, tá? Então, partindo disso, podemos mostrar que o operador laplaciano nesse novo sistema de coordenadas será dado, né? Então, abrindo o operador laplaciano, ele assumiria essa forma.
da equação 2,52, e daí a nossa equação de Schrödinger poderia ser representada. Deixa eu só abrir ele com o ocular, que dá para eu desenhar no PDF. Deixa eu ver se está aqui. Equação de Schrödinger. Eu vou fechar ele aqui e vou abrir no ocular, que aí permite fazer a edição do PDF. Então, estou abrindo aqui. E aí, a gente pode, com essas definições, o nosso operador laplaciano, vocês podem brincar de deduzir isso, ele vai assumir essa forma daqui. Não, desculpem, peraí. Ele vai assumir essa forma daqui, total, né? E aí o nosso HPC é igual a EPC, substituindo, né? A nossa equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas, isso eu não pedi em química geral. Eu só pedi para descrever o significado de R, θ e φ, tá? Ela vai assumir essa forma daqui. Então, essa aqui seria a nossa equação de Schrödinger escrita em coordenadas polares esféricas, tá? Equação 2,53. E aí, de agora em diante, né, ele fala aqui, o autor desse livro, ele começa a fazer a separação das variáveis, em que o nosso psi de R, ele é dado, né, separando as variáveis por Rzão, Rzinho, vezes θ em função de θ, θzão em função de θ, vezes φ em função de φzinho. Com isso, nós estamos supondo que a função R só depende de R, Rzão só depende de R, e que as funções θ e φzão só dependem de θ e φ, respectivamente. Substituindo 2,54 e 2,53, teremos essa forma daqui. A energia como uma função de Rzão, θzão e φzão. E ele começa a fazer toda uma passagem matemática, dividindo ela, então ela assume a forma mais conhecida, que é dada por essa daqui. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas esse tipo de dedução e a discussão do que significa cada termo desse, depois eu posto esse material no AVA para vocês, é uma dedução simplesmente de 33 páginas de dedução, tá? Então, são 33 páginas de dedução e discussão do que se representa cada variável dessa daí. E com isso, né, a gente começa a separar as variáveis e aí chega aos nossos números quânticos. Olha que bacana. A gente aprende números quânticos em química geral, tá? Representa ele por quadradinhos, aquela coisa bonitinha, os spins dos elétrons, setinha virada para cima, setinha virada para baixo, e não sabe o significado físico deles, né? Só vai aprender isso em Físico-Química 3. E ninguém percebe que falta essa informação importante para a gente. Ninguém sente falta dessa informação importante. Todo mundo aceita, né, que o subnível S ele é representado por um quadradinho, o subnível P é representado por três quadradinhos, o subnível D por 5 quadradinhos e o subnível F representado por 7 quadradinhos. E simplesmente todo mundo aceita isso.
Nossa, e o que representaria cada quadradinho daquele? O que que é isso? Né? Ninguém se pergunta. Não sei por que ninguém se pergunta. Eu acho que vão os degraus, né, de evolução ao longo do estudo, né? E assim, por isso que eu acho, né, triste, né, triste a Físico-Química 3 ter saído do histórico, né, das novas turmas que entraram de um tempo para cá. Porque a Físico-Química 3 é a única que explica o átomo como realmente ele é. O resto são modelos, né, modelos para gente, né, modelos até que representam a molécula como uma durécula, e não é assim, né? Na realidade, a molécula, a melhor representação de molécula é uma sobreposição entre funções de onda, né? Então, a equação de Schrödinger, ela traz à luz uma visão que até então ninguém nunca teve antes, tá? E voltando aqui à nossa equação de Schrödinger em coordenadas polares e esféricas, né? A gente tem que o nosso R, na realidade, ele representa o nosso número quântico principal, o nosso θ representa o nosso número quântico secundário e o nosso φ representa o nosso número quântico magnético. Então, olha que bacana, olha a profundidade de informações que a equação de Schrödinger trouxe para a gente, né? Então, seguindo aqui com a dedução, aí ele separa aqui, né? Uma função de onda que representa o número quântico magnético, aí faz as devidas derivações. Isso é muito bacana, tá? Em que, no caso da variação de φ, a gente tem uma variação de 0 a 2π, que é mais ou menos o problema proposto aí pelo Caio, então vou transformar a dúvida dele num problema para vocês exercitarem, né? E aí, seguindo aqui adiante, aí tem o número quântico secundário ou azimutal, né? Que a gente fala do nosso θ. E aí, seguindo com as devidas transformações, derivações, probabilidade de se encontrar o elétron, é uma das coisas mais completas que eu encontrei, melhor, em livros de quântica. Esse livro aqui eu comprei, eu acho que, deixa eu ver o nome dele, é o Teoria Quântica, né? Eu não estou achando ele aqui agora. Eu acho que eu deixei ele no IFES. Mas ele é da editora USP, tá? A gente pode até consultá-lo na internet. É um dos livros aí de química quântica, bem completo e que está em português. Teoria Quântica, editora USP. Deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui e já mostro a vocês. Eita ferro. Eu acho que ele tem na bibliografia da minha aula aqui. Nossa, depois disso surgiram vários livros, mas enfim. Deixa eu ver se eu vejo pelos autores aqui rapidinho. Voltando aqui à aula. Não coloquei ele aqui, tá? Teoria quântica. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Espera aí. Acho que é... Espera aí. Deixa eu consultar aqui. Acho que é Peixoto, né? Teoria quântica, Peixoto.
ou alguma coisa Peixoto. Edivaldo Peixoto, USP. Tá difícil, hein? Teoria quântica. Eu acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. É M.A. Peixoto. Mecânica quântica, mas não tem foto dele. E que. Ah, esse aqui, gente. É esse livro daqui, ó. Teoria Quântica, tá? É Eduardo M. Peixoto, tá? Foi daí que eu escaneei esse material daí, né? São poucos livros que destrincham esse tipo aí né? Esse tipo de informação. E o Eduardo Peixoto, ele fez isso, né? Então ele separou, né, as variáveis. Então aqui falando do número quântico principal agora, e aí ele vai seguindo, né? É muito bacana isso daqui, muito bacana mesmo, para vocês entenderem. E aí no finalzinho disso, ele chega ao conceito de função de onda ao quadrado e representação dos orbitais, né? Função de ondas radiais para o átomo de hidrogênio, n igual a 1, 2, 3 e por aí vai. E aí as funções de onda dos átomos de hidrogênio, aí vem o conceito de orbitais. E aí a gente chega, né, às funções de onda para cada subnível. E aí chegamos finalmente ao conceito de orbitais. Então isso aí é muito bacana, é uma das coisas mais importantes aí da equação de Schrödinger, é chegar ao conceito de orbitais, aí depois vem a função de distribuição radial, que nos traz algumas interpretações probabilísticas também. E aí, simplesmente, esse tipo de dedução são simplesmente 33 páginas do livro, tá? E aí a gente chega com isso aos espectros de energia que batem perfeitamente com resultados experimentais, tá? Então esse material eu vou postar para vocês depois no AVA, tá? E aí a gente acabou de mostrar como que ficaria a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas e qual o significado físico-químico, qual a interpretação físico-química das variáveis R, θ e φ. O R, número quântico principal, o θ, o número quântico secundário ou azimutal, e o φ, o número quântico magnético, tá? Então, com isso daí, a gente encerra essa nossa aula de hoje. Tranquilo, gente? Beleza aí para todo mundo? Gostou, Caio, desse tipo de interpretação, desse desmembramento aí? Você que gosta muito de física? 33 páginas, isso aí. Vou passar para vocês depois, né? Eu não lembro, mas eu acho que no início eu cheguei a passar alguns trabalhos, né, para fazer em grupo para colocar a equação de Schrödinger em coordenadas polares esféricas. Ah, não, foi a turma de mestrado que eu fiz isso, tá? Do IFES Vitória. E aí, como são 33 páginas, e aí as pessoas conseguiam coisas prontas na internet de 5 páginas, aí eu botava assim, 33 páginas corresponde a 10 pontos, assim como 5 páginas corresponde a X. Então eu ia avaliando a nota dos grupos assim, né, de acordo com o número de detalhes aí na dedução disso, né? Então, mas assim, eram turmas de mestrado
eu poderia cobrar de uma forma um pouquinho mais elaborada, né? Então foi isso, né? Mas vocês já ficam sabendo, daqui a pouco eu posso até postar no grupo para vocês esse PDF, porque se esse PDF ele não for muito pesado, não for muito grande, ele vai pelo WhatsApp. Então, ou pelo AVA mesmo, né? Para quem não estava. Se bem que todo mundo que quem não estava na aula está no grupo também. Então, posso postar no grupo para ficar mais fácil. E aí, tranquilo então, gente? Alguma dúvida? Depois eu elaboro a dúvida do Caio num exercíciozinho para vocês treinarem postulados da mecânica quântica. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Vocês querem que, para facilitar, após essa aula ser renderizada, eu coloque no YouTube? Pode ser? Beleza, então. Vou colocar no YouTube. Então, falou, gente. Vou interromper aqui a gravação. E um abraço a todos e um bom restinho de semana. E até mais.